Olá, pessoal, tudo bom com você? Sou eu aqui, a Karen, de novo, aqui na tua tela, para falar um pouco sobre Lei Magnitsky. O que é essa Lei Magnitsky que está chegando no Brasil? Pessoal, Lei Magnitsky foi uma lei criada, acredito, depois de 2008, bem mais para frente, assim, no regime do Obama. O Obama resolveu porque é o seguinte, ele tinha que conter um pouco desses oligarcas poderosos e assassinos, entre muitas aspas, políticos, né? Porque a Rússia, ela ataca, né, as suas oposições, e esse senhor morreu e dei esse nome Magnitsky. Por quê? Porque é uma espécie de boicote internacional em líderes ou possíveis pessoas que atacam as democracias, inclusive as deles, né? Então a Rússia tem esse problema de não ser um país democrático totalmente, né? A gente sabe que eles são pessoas forçadas a votar nesse regime que está aí. Então ele fez assim, então tá, essa lei vai servir para quê? Eu tinha falado isso em outros vídeos sobre a lei Magnitsky, né? Mas ela é uma lei que os Estados Unidos pode usar contra estrangeiros que infringem as leis dos direitos humanos, que são ditadores, que são, enfim, né, pessoas na linha ditatorial, né? Então, essa é a lei Magnitsky, que, bem a curto, modo grosso, ela serve para esse tipo de questão, uma questão mais restritiva com relação a pagamentos com a moeda americana, o dólar, também o uso das bandeiras Visa, Mastercard e outras empresas nos cartões, bancos estrangeiros, ligações com empresas americanas, tudo que envolva o centro, o headquarters aqui nos Estados Unidos ou na Europa, que tem a ver no Brasil também, que tem a ver acordos com os americanos, a pessoa fica ilhada, ela não tem como usufruir ou ter negócios com essas empresas que são ligadas aos Estados Unidos. Infelizmente, o Donald Trump deu um tiro num pé com as taxações e um outro. Então, está sem caminhar, literalmente, minha visão, porque isso que a gente está vendo é uma pressão que ele está sofrendo, até mesmo porque o Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele está completamente descarrilhado, ele está completamente transtornado, ele sabe que não vai mais voltar para o Brasil, então que a única chance que ele tem é o tudo ou nada, inclusive, aqui, ó, é deste livro que eu li, desse autor maravilhoso, Wolf, que fala sobre o Trump, né? All or nothing. E exatamente essa frase, eu fiquei pensando assim, da onde ele tirou essa frase? Porque ele mesmo falou tudo ou nada, né? O Dudu falou. Eu vi essa frase em algum lugar, tá nesse livro aqui. Então, vocês podem ver que tá nesse livro. É basicamente uma cópia da fala do Trump, né? Tudo ou nada. E é o que o Trump é tudo ou nada. Aparentemente isso deu certo por algum tempo, né? Mas eu acho que no caso do Brasil não é negócio imobiliário, Trump, desculpa, não é. Então não vai funcionar. Então esse tipo de articulação já está se desmoronando, ele não ele está isentando de taxar alguns produtos brasileiros. E vai começar aparentemente só no dia 6, e a gente nem sabe quando é que vai mais prorrogar e quando vai ser articulado. Ele está indo de mansinho, mas essa vez ele deu um tapa total porque o Rubio fez uma pressão. Ele é o ministro das Relações Exteriores, então ele fala que o Alexandre de Moraes não é uma pessoa, o ministro, né, americano, fala que ele não é uma pessoa democrática, que deixa a livre expressão no Brasil, que ele é monocrático, enfim, autocrata, sei lá o que ele quer dizer. Ele também fala que as pessoas não têm liberdades no Brasil, não têm liberdades nos Estados Unidos, que ele está conseguindo a proeza de não fazer americanos terem liberdade de expressão. Ele acha que o Moraes, o nosso ministro do STF, não deixa, né? Sendo que ele é um dos ministros, e o Eduardo disse muito bem claramente de que queriam atingir mesmo, não com as tarifas, ele queria atingir, era o Moraes, né? Ele queria fazer isso com o Moraes, porque o negócio do Bananinha, do Eduardo, desse esquizofrênico alucinado, é realmente só contra-atacar ele para que não bote o papaizinho dele na prisão, nenhum deles, né? Então, ele acha que com isso vai coagir, deixando ele sem dinheiro, porque essa lei Magnitsky, ela boicota a pessoa, né? Ela não deixa ela fazer negócio com nada. Inclusive, o Banco do Brasil, acho que tem bandeira Visa também, Mastercard, não sei. Então, tem isso também, esse problema. A gente vai ter que ver como é que ele vai fazer, se vai atingir a mulher dele, que é uma advogada importante, os filhos, etc, e famílias, e como eles vão se agir. Mas eu acho que no STF tem uma coisa muito importante, que é eu acho que eles vão voltar agora do recesso, e que eles têm uma ligação muito forte com a democracia, né? E com o Estado de Direito, e eu acredito, se eles forem mesmo juízes de verdade, eles vão comentarem sobre isso e vão se unir
a favor de Moraes, porque é uma chacota o que os Estados Unidos está fazendo, usar esse poder de realmente atrapalhar a vida de uma pessoa que está perseguindo os direitos humanos de fato, tá? Uma coisa séria, assim. Eu não sou a favor do Moraes, nada disso, mas a gente vê que, mesmo nessas circunstâncias, não está sendo democrático. Os Estados Unidos está sendo bastante autoritário, bastante dono do mundo, e eu acho que o Brasil já tem a resposta na ponta da língua. Não vai dizer não, eles vão dizer não e vão prender o Bolsonaro. Desculpa, Trump, não vai dar certo. Ele sabe, tanto que ele já prorrogou, tirou algumas tarifas e ele está regando. O que é bom para o Brasil, para a Embraer, para tudo mais, para as laranjas brasileiras. Ainda não conseguimos com a carne, mas isso a gente pode ser que a gente vai resolver com o andar da carruagem, porque a gente sabe que o Trump é um eterno taco, né? Sempre com os seus the chicken out, sempre, né? Ele não consegue parar de arregar. O Trump é um arregão e a gente tem essa esperança, né? Bem-vindas as pessoas novas no canal. Eu quero que esse canal amplie para todo mundo. Eu quero ser um canal progressista feminino. Eu sou também americana, palestina, brasileira, e eu quero que todo mundo comente aqui também, que eu quero saber o que vocês acham dessa lei, se foi bem aplicada, mal aplicada, se é uma boa estratégia, uma má estratégia. Deixa aqui nos comentários. Antes, eu quero ver só um trechinho do Reinaldo Azevedo com vocês. Eu não concordo em muitas coisas com ele, outras coisas até eu fico pensando assim, esse cara tá falando alguma coisa correta, né? E ele tem pontos de vista da direita, a gente sabe, mas ele fala algumas coisas sobre isso, né? E ele sendo um cara da direita, vamos ver se ele gosta do que aconteceu com o Moraes. Eu acho que não, né? Mas vamos ver. Uma parte que ele falou que ele deu uma pistoladinha, foi 17 minutos, eu não vou botar, evidentemente, todo o vídeo, a gente já está em 6 minutos aqui, então vamos acelerar aqui. Só quero dar um argumento aqui com vocês, até porque eu não vi esse vídeo, e eu sei que ele, às vezes, quando ele fala desse assunto, ele aprofunda um pouquinho mais, e que o Trump está usando de todas as maneiras, mas o Trump está usando realmente de todo o seu poder, de toda a sua sujeira, uma forma de parar pessoas no qual ele interessa ganhos depois, né? Ele sabe que com o Bolsonaro no poder ele vai ganhar muito mais território brasileiro e dinheiro do Brasil do que com o Lula. Então, a gente sabe por onde a gente tem que começar, não é pró-Lula nem contra o Lula, mas é pró-Brasil, né, gente? Vamos lá, que isso aí é uma coisa erradíssima que ele está fazendo com a nossa Organização Brasileira de Instituições. Vamos lá. O Alexandre, a Lei Magnitsky, por enquanto só o Alexandre. O Eduardo está lutando para que seja para mais gente, para todos os ministros, mas aí falaram a ele, concentre em Alexandre. Como se atacar Alexandre apenas com a Lei Magnitsky, por hora, fosse deixar os outros ministros tranquilos. Essa gente não sabe com quem está lidando. O que é mesmo a Lei Magnitsky? É uma lei de controle de ativos. Nós vamos ver aqui, tem alguns dados aqui, nós vamos falar. Né? Um absurdo que já virou um escândalo internacional. A Anistia Internacional já se manifestou. Já ficou claro que se trata de uma agressão infundada, inaceitável. Né? Me lembra aqui uma amiga, né, que o café e cafeína, produtos importantes para as colas, por exemplo, né? Coca-Cola, Pepsi, Cola, também, né? Então eles vão, né, cuidar do cafezinho ali, não só, né, do café. O problema é que os Estados Unidos depende de tantos produtos terceirizados, assim, de indústria, na verdade, nem terceirizados, primários também, principalmente vindo de América Latina, que é mais perto, e que só tem na América Latina também. Engraçado, né? Ele arregar para algumas coisas, porque ele sabe que. Não sei se o café ainda foi, porque está em estoque, mas a laranja parece que sofreu uma pressão, parece que ele não vai taxar, enfim. O Donald Trump sabe onde botar os seus dedinhos, né? Depois que ele faz o estrago, ele tenta consertar para depois dizer: olha como eu te salvei, né? Brasil. Cafezinho, mas também a questão industrial. Agora, voltando aqui, nunca isso aconteceu com o Brasil, desse modo. Não. Em 1964, quando se deu o golpe, tinha a Operação Brother Sun. Os Estados Unidos estavam preparados para intervir no Brasil se o João Goulart resistisse. Estava tudo armado. Não foi necessário. Mas nem naquele caso,
o Brasil recebeu qualquer forma de ultimato. Até porque tem os golpistas aqui, né? Tem agora também. Mas veio o ultimato. Vamos lá, o que a gente tem? E que está deixando os bolsonaristas... Nossa, os bolsonaristas, meu Deus, eles estão... Olha... Vai lá. O governo dos Estados Unidos, Reinaldo, aplicou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Americano. Segundo a Casa Branca, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos. Autoridades acusaram o magistrado de realizar uma caça às bruxas, praticar censura e também violar os direitos humanos. Que é um absurdo absoluto, né? Já há manifestações dizendo isso simplesmente não aconteceu, e obviamente não aconteceu. Vamos ver a extensão da Lei Magnitsky, em tese, não, assim, Alexandre não pode ter conta num banco, não poderia, que tem relação com os Estados Unidos. Enfim, né? Isso ainda, esse contorno não está muito claro. Agora, é claro, evidente que é uma lei absurda, né? Agora, bens nos Estados Unidos não tem. Vamos lá. O ministro não tem bens nem investimentos nos Estados Unidos. Informações do jornal Valor Econômico. De acordo com aliados, o ministro diz que a punição não vai mudar nada para ele. As sanções previstas na Lei Magnitsky resultam no bloqueio de todos os bens e interesses em bens sob jurisdição. É o seguinte, essa lei não vai servir de muita coisa, não. Sinceramente, porque ele já estava esperando, eu assim, mentalmente eu penso, né? Faz muito tempo que eles estão soprando isso na orelha do Alexandre. Já faz alguns meses, para dizer a verdade, nesse ano, então, principalmente nesse ano, né? Quando o Trump entrou, de que as finanças dele, de outros juízes, lembram, né? Estavam sendo escrutinadas pelo Eduardo, que, né, com essa situação, ele queria, de alguma maneira, frear o STF para que não houvesse o julgamento do golpe de Estado, incluindo com o pai dele, né? Principalmente o pai dele, o Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente, ele não queria que, né, que fosse a justiça, enfim, né, assumir os seus atos golpistas, né? E o que aconteceu foi que eles tentaram, de outras formas mais assim, aleatórias, né? Não chegou ainda aos ouvidos diretamente do Trump com toda a pompa e, né, com tanto apontamento. Então, ele bateu naquela porta da Casa Branca muitas vezes. O Eduardo tentou fazer muitas falas lá, inclusive o pai dele doou 2 milhões para ele poder se estabilizar aqui, pagar gastos, jantares e, enfim, conversas no Mar-a-Lago. A gente sabe que qualquer pessoa pode ir, sabia, para o Mar-a-Lago, só que tem que pagar uma grana preta para você ver a casa do Trump e nessas festinhas dele lá, né? Um mínimo de $500 mil você pode ir visitar. Então, né, quem é rico pode. Então, o Bolsonaro ganhou muito Pix, então ajudou o filho, né? Então, ele tá até o pescoço envolvido nessa trajetória, só que o filho tá se achando um espertão, que sabe tudo. Eu adoro quando eles cantam vitória antes da vitória final, né? Porque o Bolsonaro não vai escapar da cadeia, de alguma forma ele vai para a cadeia. Não acho que os juízes não estavam desavisados, é isso que eu queria chegar, dei essa volta para falar. Eu acho que todos os juízes já sabiam que isso podia acontecer no STF, de alguém ser incomodado em algum momento. Não era previsto a data, com certeza, porque aquilo meio que foi esquecido, mas voltou-se de novo já faz um tempinho, quando o Eduardo veio para cá. A gente sabe que alguma coisa ele ia fazer, seja com o Trump, um secretário, um político americano, alguma coisa iria falar, né? Porque eles têm muitas ligações com a extrema-direita nos Estados Unidos, incluindo o próprio Bannon, que deu parabéns para o Eduardo, né? Ele está todo feliz que o Eduardo conseguiu esse feito. Porque essa era a meta dele lá atrás nas campanhas de Trump, né? De normalizar a direita no hemisfério norte e no sul, né? Porque a meta dele era fazer tudo ser uma coisa só com a extrema-direita. Enfim, o Alexandre já estava esperando que isso ia acontecer. Eu acho que ele é bem inteligente, tá? Eu tenho até livros dele que ele escreveu sobre juridiquês, digamos assim, sobre Constituição. Ele sabe muito bem sobre Constituição brasileira. Ele foi professor por anos e anos e anos em São Paulo. Ele quer atacar
o próprio Alexandre, porque ele sabe que o Alexandre é o centro, né? O epicentro dos problemas do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre atacou ele sabe que mesmo sendo totalmente um colegiado, né, que vai decidir se ele vai preso ou não, ele sabe que ele tem uma grande influência lá dentro. Então, mas eu vou te falar de novo, eu acredito sim que o Trump deu um tiro em 2 pés, porque isso não vai acontecer. Ele tem apoio demais. O Alexandre parece que está desavisado e não tem apoio. Ele tem apoio demais de pessoas muito importantes no Brasil, principalmente o agronegócio e tudo mais. Não quer essas taxas e também não quer que um regime estrangeiro fique mandando nos negócios deles, e no Brasil principalmente, que é os negócios deles. Então, o Alexandre de Moraes, ele é o cara que representa os negócios da burguesia, da classe burguesa no Brasil, e também vota para a classe trabalhadora, mas ele muitas vezes vota contra, porque ele é mais liberal, enfim, eu tenho algumas coisas para falar mal, mas, enfim, né? Com a questão das enfermeiras e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o Brasil ainda tem que aprender muitas coisas sobre democracia, o Brasil ainda é muito novo, mas os Estados Unidos, apesar de ter dito que ensina democracia no mundo, está ensinando da pior forma e usando de uma forma que vai reverberar aqui até mesmo para a oposição trumpista, que eu quero ver essa semana o que a oposição democrata vai falar, né? Porque eu não posso vir aqui com um alinhamento, né? Porque parece que só esse lado do Trump falou, mas vamos ver o outro lado também da política americana se concorda, né? Porque foi o Obama, né? Dos democratas que criaram essa lei, então a gente vai ver isso aí. E de mais a mais, eu acredito assim, isso vai só fortalecer a esquerda brasileira e fazer reeleger o Lula. Tudo que os bolsonaristas não queriam vai acontecer. Porque quanto mais bate neles, mais eles ficam grandes e fortes, né? Não é essa questão, não é essa brincadeira, é essa fala. E eu acredito que todas as coisas que estão acontecendo agora vão ser capitalismo no sentido de captar, né? De na conta do PT e da esquerda, porque isso ou você vota em mim ou vota em quem é para Trump, quem quer acabar com a nossa a nossa soberania, a nossa força, né, nosso trabalho, nossos ganhos, entendeu? Então não tem muito que, né, que as pessoas quererem outra pessoa para, como é que se diz, para ter um problema maior, né? Botar uma pessoa que seja a favor do Trump e ficar pior. Então, a pessoa vai querer votar naquela pessoa, mesmo que não goste do Lula, vai votar porque eles acreditam que o Lula ele não arrega, então realmente não arrega. Então, o STF agora vai falar, acho que no final da semana, eles estão voltando do recesso. Eu acredito e eu tenho fé que realmente todo mundo... eu acho assim, tem que ser uma campanha muito pró-STF, não que eles sejam maravilhosos, gente, tá? Mas para quem é do meu lado, a gente tem que se unir no sentido assim, Trump não vai ditar as regras no Brasil. Ele não pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Cada lugar tem a sua própria soberania, a sua própria cidadania, a sua própria identidade, sabe? Não pode fazer isso. Esse tipo de bilateralismo, que ele quer evitar o multilateralismo, ele quer evitar que o Brasil converse com outros países, e tem gente falando que o BRIC não é nada, que não sei o quê. Gente, assim, não tem sentido. Eu só espero que esse vídeo agregue alguma coisa e que as pessoas façam um pouco de discernimento sobre o que atinge mesmo ele e não, porque às vezes o susto é muito grande, mas o próprio Moraes já estava sabendo que isso ia acontecer, porque ele está muito atacado. Ele tem que ter realmente as costas bem protegidas, porque ele sabe que ele vai ser atacado. Ele mesmo já falou várias vezes que ele ataca ameaças, ele tem ameaças de morte. Lógico, o cara tem de vários crimes, né? Várias situações, então todos os juízes sabem disso e todos eles estão ali envolvidos. Até esse Fux que é pró-Bolsonaro, não sei, parece que ele andou conversando com ele, ou o Bolsonaro andou atrás dele. Não interessa, até mesmo a gente sabendo que ele vai liberar o Bolsonaro, não importa, até ele pode ser pego com essa lei, porque é o seguinte, o Trump, ele faz isso agora com o Moraes, mas a gente não sabe se ele decide fazer com outro, independente do Eduardo, entendeu? Porque ele está fazendo de alguma maneira indiretamente a todos, porque quando faz a um, faz a todos. Todos eles têm que ficar com medinho do Trump para votarem a favor da soltura do Bolsonaro. Não faz sentido, sabe? Então, 2 tiros no pé e acabou. Esse vídeo é para você e eu quero ver os comentários. Se vocês sabem algo mais, deixem aí. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Canal Progressista Feminino Palestino.
Um beijo. Tchau. E americano também, by the way.